Aleluia, Deus. Graças te damos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui nessa tarde. Te louvamos e bendizemos ao teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Pelo teu direcionamento, pela tua força, pela tua graça, Senhor. Pelo teu amor para com as nossas vidas, Pai. Pai, nos colocamos diante de ti, Senhor. Buscamos, Senhor, a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, amados. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor seja em você grande, que o Senhor possa fazer maravilhas na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa tarde, buscando querer a vontade, a direção de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra aqui em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e dele romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem dele ler ou de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amados, quando nós lemos essa passagem, nós começamos a meditar na grandeza de Cristo Jesus e tudo que ele fez, tudo aquilo que ele conquistou. Nós precisamos colocar ou voltar o nosso coração para o entendimento do seguinte: Jesus veio enquanto um exemplo para as nossas vidas. Ele veio para demonstrar o que era necessário para se fazer enquanto Filho de Deus, enquanto homem que caminhava sobre a face da terra. Ele veio para demonstrar qual era o desejo, a vontade e o querer do Senhor. E nessa passagem, nós vemos que é demonstrado, e aí em Apocalipse, quando é necessário abrir aquele livro ali, que se contempla todos os céus, e ali fala também não só nos céus, debaixo dos céus, e olhar-se todo aquele povo ali, e não se achou ninguém que era digno de tal ato. Até que ali foi dada uma palavra a João, um direcionamento a João, que o leão da tribo de Judá, que ele veio, que ele venceu e que ele se tornou ali digno, ou seja, ele poderia abrir aquele livro, ele poderia ler e romper aqueles selos ali. Diante disso, amados, o que nós precisamos meditar? No direcionamento de Deus na vida de Jesus, de tudo quanto Jesus fez enquanto ele caminhava sobre a face da terra, nas suas realizações ali, e nós vemos através disso que uma conquista. Ele conquistou através das suas ações, através dos seus atos, através ali do seu amor, da misericórdia que ele tinha, uma posição sobreexcelente. E ele conseguiu ali conquistar algo sobrenatural, algo tão grande que, como a própria palavra diz, que ninguém era digno de fazer tal coisa. E ele conquistou, ele chegou àquele posicionamento ali. Uma coisa que nós queremos meditar, que nós queremos pensar um pouco nesse dia, é a respeito da dedicação de Cristo Jesus durante ali todo o seu ministério. Tudo que ele fez durante todo o seu ministério. E quando nós começamos a meditar nisso, nessa perseverança, nessa meditação, nesse tempo que ele passou ali dedicando a fazer a vontade e o querer do Senhor, nós percebemos que a cada momento, a cada ação sua, a cada uma das coisas que ele fazia ali, ele fazia aquilo com o coração aberto. Ele fazia aquilo ali buscando o quê? Sempre fazer a vontade de Deus. E ele perseverava nas suas ações. Nós vemos que desde o início ali, quando ele começa, ele é batizado ali, e logo em seguida ele começa a reunir os discípulos, nós vemos que diante de tantas dificuldades, de tantas intempéries, de tantas pessoas que iam contra o ministério ali, de tantas, digamos assim, ações que tinham contra a vida dele, a ponto de querer tirar a vida dele, mas ainda assim ele perseverou no seu propósito. Ele deu continuidade ali todos os dias fazendo o que é a vontade de Deus. Nós vemos que quando ele começa o sermão profético ali em Mateus 5, ele fala a respeito de quê? Da misericórdia, ele fala da compaixão, ele fala do amor,
ele fala da lei, de como o homem devia administrar a lei no seu próprio coração, ele fala do que é certo, ele fala do que é errado, e quando ele vai e começa ali a dar prosseguimento no seu ministério ali, ele começa a cumprir as palavras as quais ele mesmo deu, nós vemos que ele procura sempre o quê? Vigiar naquilo que ele fazia. Ele procurava meditar na palavra, para que, como a própria palavra diz, ele não viesse a sair nem um i, nem um tio, ou seja, que ele não viesse a fazer aquilo que era contrário à palavra de Deus. E contrário o quê? A sua própria ministração ali. Nós vemos que em Mateus 5, o que ele fala? Ele fala a respeito de amor, ele fala a respeito de dedicação. Ele fala a respeito das pessoas abrirem o coração para quê? Para cumprir a vontade de Deus. E aí ele começa a trabalhar ali todos os dias, conversando com os discípulos, direcionando, discipulando eles ali, ensinando eles como um bom mestre, executando aquilo também que ensinava, porque ele chegava e trazia a teoria e logo em seguida ele trazia a prática. Ele demonstrava a cada um daqueles discípulos ali como eles deveriam comportar, o que eles deveriam fazer. E durante esse trajeto, durante esse percurso que nós vemos ele fazer ali, no seu caminhar do dia a dia, ele procurava o que? Sempre estar perseverantes. Porque o que acontece? Ele via por diversas vezes ali, no meio dos seus próprios discípulos, no meio daqueles que estavam ao seu redor ali, pessoas que caminhavam até um certo ponto e depois regrediam. Pessoas que, digamos assim, ouviam a palavra, igual ele fala da parábola do semeador, pessoas que ouviam a palavra ali, que de pronto muitas das vezes recebiam, mas que depois lançavam mão, rejeitavam essa palavra do coração e seguiam um outro caminho diferente do querer e da vontade de Deus. E quando Jesus, enquanto caminhava ali, ele no seu coração, a direção de Deus, enquanto ele tinha que ir cruz do Calvário, ele tinha que, digamos assim, vencer diversos desafios ali, ele teria que morrer, ele teria que fazer todo um processo para quê? Para fazer cumprir a vontade de Deus, e nós vemos ele fazer o quê? Ele perseverar, ele caminhar com os discípulos, ele ensinar os discípulos a respeito dessa perseverança em cada ato dele. Quantas vezes nós vemos que Jesus chegava e ele trazia a cura ali, o prodígio, o milagre sobre a vida de alguém ali, e às vezes, e aí nós vemos muito até nos leprosos ali, naqueles leprosos, que alguns deles fizeram o quê? Receberam a cura ali e foram seguir a sua própria vida, foram, digamos assim, continuaram no seu próprio percurso. Nós vemos que muitos daqueles que receberam ali de pronto aquele poder, aquela unção, mas não deram prosseguimento, não seguiram a ele, não caminharam naquilo que ele, digamos assim, falava, no que ele ministrava. E o que nós vemos? Ele caminhando dia após dia, ensinando algo, direcionando algo. E nós vemos algo como fundamento ali, ou como um dos fundamentos ali das ministrações dele, era o perseverar. Era o independente da situação, independente das custas, independente das dificuldades, independente de ter ou não pessoas acompanhando, de ter ou não pessoas crendo, ele continuava ali o que? Perseverando, seguindo para o alvo de Deus na vida dele, seguindo para quê? Para conquistar algo na vida dele. Quando Jesus alcança essas coisas, quando ele morre, ele ressuscita ali, e nós vemos que é algo sobrenatural, algo, digamos assim, grande na vida dele ali, ele recebe, a palavra fala que ele próprio fala, olha, toda autoridade agora me foi dada nos céus e na terra. Meus amados, e quando nós lemos essa palavra em Apocalipse, nós vimos que não havia ninguém. Quando nós pensamos e meditamos, amados, quantos vieram antes de Cristo Jesus? Nós vemos ali Noé, nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, nós vemos Davi, nós vemos Samuel, nós vemos pessoas como Elias, amados, que nós vemos que receberam algo grande de Deus, João Batista, que recebeu também algo grande de Deus, pessoas que fiéis, que caminharam, que fizeram diversas coisas, mas nós vemos que através ali da fidelidade e perseverança de Cristo Jesus, ele conquista esse direito, ele conquista algo grande, algo sobrenatural ali na vida dele, o direito de abrir algo que nenhum outro podia,
o direito de fazer uma leitura que nenhum outro podia fazer, mas ele fez isso o quê? Esforço. Esforço. Amados, nem todos criam naquilo que Jesus pregava, não. A própria palavra nos diz isso quando ele conta aquela parábola do semeador. Ele fala a respeito de quê? De sementes que caem à beira do caminho e logo vêm as aves e comem. Ou seja, muitas das vezes as palavras elas alcançam pessoas, mas elas ficam tão à flor da pele ali, elas ficam literalmente tão na superfície, que de alguma forma aquilo ali é roubado, aquilo é tirado de uma forma rápida. As pessoas quase que nem percebem, porque aquelas sementes não criam raízes, e elas não criaram raízes ali, logo que elas foram retiradas dali. Mas ainda assim, nem por isso ele chega e fala assim, olha, eu não vou pregar mais, eu não vou ministrar mais, o povo não quer ouvir, o povo não quer me seguir, o povo não quer me converter. Nós vemos Jesus falar algumas vezes que aquele povo seguia, muitos deles, não todos, amados, mas que muitos deles ali o seguiam pela comida que ele trazia até eles. Por aqui, digamos assim, os prodígios, as maravilhas que eles vinham ali. Mas logo em seguida, o que eles faziam? Se via uma dificuldade, eles se dispersavam. Nós vemos que quando Jesus Cristo está próximo ali de ir para a cruz do Calvário, todos os discípulos ali se dispersam. Todos eles haviam ouvido de Deus, eles haviam ali visto as maravilhas em Cristo Jesus, eles haviam entendido Jesus Cristo como Senhor, eles haviam percebido ali Jesus Cristo como Filho de Deus, mas ainda assim, o que eles fizeram? Eles seguiram um outro caminho, eles caminharam de uma outra forma. Então, amados, nós precisamos começar a perceber isso no coração, essa perseverança de Cristo Jesus. Porque nós vemos ali um homem perseverante que mostra, olha, como eu sou perseverante, vocês precisam ser perseverantes. Olha, da mesma forma que eu, enquanto filho de Deus, caminhei sobre a face da terra, eu trouxe a palavra limpa, a palavra genuína, uma palavra assim perfeita, uma palavra forte, uma palavra de decisão, e muitos não concordaram, muitos não creram, muitos não aceitaram essas palavras, ou seja, da mesma forma, vocês hão de passar por isso. Muitas das vezes vocês vão abrir a boca e vão falar e vão ministrar, e pessoas não vão crer naquilo que vocês vão falar. Pessoas não vão aceitar a palavra de vocês. Quantas das vezes Deus levanta profetas que abrem a boca e ministram, falam profecias e os homens não ouvem. Mas nem por isso eles devem recuar. Nem por isso eles devem anular a palavra que foi dada. Antes, crendo naquela palavra, tem que colocar o coração nela e dizer, olha, o meu Senhor disse, o meu Senhor falou, e por isso Ele vai direcionar e vai fazer acontecer. Amados, nós precisamos começar a conhecer cada vez mais Jesus de forma íntima. Um Jesus perseverante em seu ministério. Um Jesus que colocou algo no coração. E diante daquilo que ele colocou no coração, ele firmou os seus passos e caminhou naquela direção. Um Jesus que, fortalecido pelo Espírito ali, estando sobre ele ali, ele caminhava, ele seguia, ele falava, ele ministrava a palavra do Senhor. À medida que quer ouçam, quer deixem de ouvir, aquilo era o ministério, aquela era a direção de Deus na vida dele. Então, da mesma forma, amados, Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com uma visão, Deus te chamou com um ministério, quer seja um ministério de evangelista, de pregador, de mestre, quer seja um ministério de que você venha a fazer louvores, pastorear, um ministério de profeta. Se ele te chamou com o ministério, se ele te deu, é para que você cumpra. Como filho, você caminhe segundo o querer e a vontade de Deus. E se ele disser faça, é necessário que você faça. Por quê? Para se cumprir a vontade e o querer do Senhor. Porque a própria palavra diz que muitos, tendo olhos, não vão ver, tendo ouvidos, não vão ouvir. Eles não vão compreender, ou muitas das vezes não vão aceitar no seu coração. Então, diante disso, o que nós precisamos, amados? Ser perseverantes. Quer dizer que isso foi fácil para Jesus, ou que isso seria fácil para nós? Não. Quer dizer que isso é necessário. As conquistas de Cristo Jesus, tornar quem ele se tornou ali, receber o prêmio que ele recebeu ali, demandava o quê?
esse caminhar, esse perseverar, o dizer muitas das vezes 2, 3, 4, 5 vezes a respeito de algo. Quantas vezes, amado, Jesus Cristo demonstrou amor incondicional? Quantas vezes ele demonstrou misericórdia, benignidade, mansidão ali a todos aqueles que estavam ao seu lado? Quantas vezes ali ele defendeu pessoas, ele chegou e trouxe essas pessoas para junto dele, ele tratou com amor, tratou com carinho, mas ainda assim elas caminharam, ainda assim elas seguiram outro rumo. Então, da mesma forma, meu amado, quando Jesus nos chama ali, ele nos chama para quê? Sermos iguais a ele. Coloque isso no seu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, é perseverante, por isso é necessário que eu seja igual a ele, perseverante nas minhas ações, perseverante nas minhas atitudes. Ou seja, eu preciso cumprir o plano de Deus, o ministério de Deus na minha vida. Então nós vamos estar buscando meditar nisso. Pegue durante essa semana, meu amado, essa palavra ali em Apocalipse 5, medita nela. Qual a grandiosidade ali das coisas que vieram nas mãos de Cristo Jesus ali, a partir desse perseverar. Não só isso ali, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos, em relação também à perseverança dos apóstolos ali, em diversas coisas que começaram a fazer, que muitas das vezes não se aceitava a palavra deles, muitas das vezes eles eram rejeitados, mas eles continuavam caminhando. Quantas vezes eu ouço, amados, de diversas pessoas, às vezes inclusive líderes, as pessoas não querem ouvir mais, as pessoas não querem seguir mais. Nós queremos muitas das vezes trazer um evangelho genuíno, um evangelho de renúncia, um evangelho de cruz do Calvário, mas as pessoas não querem mais isso. Amados, a questão é o seguinte: nós viemos para entregar essa palavra, para ministrar essa palavra, para trazer a vontade de Deus. Agora, os homens ouviram ou não, colocarem o coração ou não nisso, isso advém deles. Eles precisam colocar ou abrir o coração para ele. O nosso desejo, a nossa vontade deve ser sempre esse: falar o querer e a vontade do Senhor. E nós precisamos, amados, combinar isso em nosso coração. Ou seja, um caminhar firme, um caminhar reto. Quer dizer que todos vão aceitar? Volta a dizer não. Quer dizer que é necessário continuar, prosseguir, para cumprir o que é a vontade de Deus. Então medita no ministério que Deus te deu. Coloca o seu coração nesse ministério. Aquilo que Deus te direcionar, faça isso. Você deve fazer isso, amados. Entendendo o seguinte: quem convence o homem, quem mostra o homem pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus. Então continua fazendo. Se é com 1, se é com 10, se é com 100, se é com 1000, se é com milhões, amado, faça. E o restante você deixa com Deus, que Ele é poderoso para mover todas as coisas. No mais, amados, que o Senhor te abençoe ricamente. Coloca essa palavra e não deixa que o inimigo venha tirar essa palavra do seu coração, não. Coloca isso como alegria na sua vida e segue em frente. Segue e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer para a glória, para o louvor do teu nome, Senhor. Eu vou fazer para que a tua vontade se cumpra. E Deus há de prosperar a sua palavra no coração de muitos. Deus há de direcionar a muitos a fazer o querer e a cada dia demonstrar a eles a vontade. Mas entenda o seguinte: persevera. Seja como Jesus nesse aspecto. Perseverante em tudo quanto você tem que fazer para a glória de Deus, em todo o seu ministério, seja perseverante. Nós vamos orar agora e coloca essa meditação, essa direção no seu coração, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu ministro sobre a vida de cada um desses ouvintes, Senhor. Ou, Senhor, a vontade e o querer do Senhor. Espírito Santo de Deus, venha falar a cada coração sobre essa necessidade de perseverar. E o que eu te peço, fortifica, fortalece, Pai, cada um desses líderes, Pai, cada um desses ministros da palavra de Deus, Pai, cada servo que acabou de chegar, ou como aqueles que já estão, Senhor, há muito tempo, Senhor, na tua presença, Pai. Dá-lhe um coração forte e perseverante, Pai, para que para a glória do nome do Senhor Deus, eles possam seguir em frente, Senhor, fazendo a vontade do Senhor e o querer do Senhor em nome de Jesus. Amado, pega essa palavra, amado, compartilha. Muitas das vezes você vê aquela pessoa que está
precisando ser fortalecido, que está precisando perseverar, leva até eles, amados, e coloca isso no seu coração. Deus há de prosperar a sua vida. Deus há de te dar alegria e paz e prosperar a sua palavra. Eu te abençoo nessa tarde com toda sorte de bênçãos e te digo que o Senhor seja contigo e te fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.